Filemão, não tem capítulo, né? Capítulo único. Filemão, abram suas Bíblias, na Epístola de Paulo a Filemão. Nós estamos no mês da Reforma Protestante e o pastor vai trazendo isso tudo para a gente. Ele teve que viajar dois aniversários da PIB de Rubiataba. Mas nas próximas 2 semanas vamos estar trabalhando a Reforma Protestante. Beleza? Dia 31 de outubro a gente comemora o aniversário da Reforma que começou lá, dia 31 de outubro de 1517. Ok? Até lá nos seus livros em Filemão. Só recapitulando um pouquinho do panorama bíblico de Filemão que a gente já viu, né, há um tempo atrás, mês passado. A Epístola de Paulo a Filemão ela é escrita, ela é uma carta pessoal. Ela é chamada de a Epístola da Reconciliação, ou ainda a Carta do Perdão. Então, Paulo escreve para que Filemão liberte o seu escravo Onésimo, que está com ele em prisão. Filemão era pastor da igreja em Colossos, né? Paulo escreve também uma epístola aos Colossenses. Acredito que essas epístolas foram entregues no mesmo pacote, pela mesma pessoa, Epáfras, um mensageiro só pelas 2 epístolas. É tanto que sempre que você for comprar um comentário exegético de Colossenses, Filemão vai de brinde. Ou se você quer um comentário de Filemão, vai ser difícil achar, porque vai estar sempre acoplado ao comentário de Colossenses. O estudo dessas 2 cartas ao mesmo tempo é muito bom, é muito importante. Ok? Então, Paulo está preso, tradicionalmente acredita-se que ele está preso em Roma. Eu trouxe, na outra vez, eu vou falar isso de novo, porque não é Éfeso, né? Alguns acreditam que pode ser Éfeso, porque Onésimo, ele não ia fugir para tão longe assim. Roma dista mais de 300 quilômetros de Colossos. Só que outros argumentam que você está fugindo, quer ficar o mais longe possível, né? Então, a distância vira de lá na argumentação. Então, Paulo escreve de modo pessoal, mas para que seja lido a toda a igreja. Todos os apóstolos com plena convicção de que aquilo que eles estavam escrevendo era a palavra de Deus, que aquilo ia ser utilizado para a regra de prática de fé e doutrina de todo o povo de Deus até o fim dos tempos. Mesmo a epístola, de caráter mais pessoal de todos que Paulo escreve, tem esse propósito. A gente vê isso aí no versículo 1, ele fala: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele recomenda, ele também manda essa carta à igreja, mesmo tendo esse caráter pessoal. Assim como a epístola de Paulo aos Colossenses, ele sabia que era recebida depois. Ele pede para que leia na igreja em Laodiceia e que a carta que ele enviou à igreja em Laodiceia seja lida lá também. Paulo escreveu várias cartas, temos 3 delas aqui, porque foi da vontade de Deus que essas 3 estivessem aqui. Ok? Filemão é a epístola mais curta. As epístolas paulinas são organizadas no Novo Testamento em ordem de tamanho, por isso ela é a última. Às vezes você vai procurar Filemão, você passa e vai direto em Hebreus, né? Porque é muito pequenininho, pega em uma página às vezes, dependendo da fonte da Bíblia, né? Então você pula Filemão, ok? Muito obrigado, a você. Aqui Paulo, ele sempre inicia tradicionalmente as suas epístolas falando: eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Aqui Paulo abre uma exceção. Aqui em outras 3 epístolas, Paulo não se apresenta como apóstolo de Cristo. Na epístola a Filipenses e 1ª e 2ª Tessalonicenses. Mas em distinção dessas outras 3, que ele também não se apresenta como apóstolo, aqui ele se apresenta como prisioneiro. Eu sou prisioneiro de Cristo. Paulo não era prisioneiro de César, Paulo não era prisioneiro do Império Romano. Paulo entendia que era prisioneiro de Jesus, que ele estava preso por causa de Jesus, amando de Jesus. Alguns comentaristas dizem que Paulo está afirmando a sua autoridade apostólica ao dizer isso, ao dizer que, olha, eu estou preso por causa do meu chamado apostólico. Então se atentem bem ao que eu vou dizer a vocês. Eu estou aqui preso, com as algemas que eu te escrevo. E Áfia e Arquipo acredita-se que era alguém bem próximo de Filemão, alguém indo na casa de Filemão. Alguns acham que Áfia era esposa de Filemão e Arquipo era filho de Filemão.
Porém, a gente não consegue afirmar isso. Falta evidências externas e até mesmo internas no texto para a gente poder afirmar isso. Mas uma coisa é fato, eram pessoas próximas e eles eram líderes da igreja de Colossos, que tinham o costume de se reunir na casa de Filemão. Filemão sempre abria as portas da sua casa para a igreja. E na igreja primitiva era comum isso, cultos em casa. Não, os cultos no cenáculo, eles faziam os cultos em casa. Era muito comum, extremamente comum. Então, é possível que eles estejam próximos a Filemão e sejam bem frequentes na casa dele, mesmo sem serem de fato parentes dele. Quem sabe? Eram líderes que estavam ali servindo a Deus ao lado de Filemão. E aí Paulo traz a sua salvação mais comum, que tem uma relevância teológica muito grande. Graça e paz a vós outros. Nós, na Igreja Batista, temos o costume de nos cumprimentar assim, Hoje mesmo a gente comentou assim, ei, graça e paz, tudo bem? Mas olha, muito cuidado para que graça e paz não se torne um tudo bem. Já perceberam como tudo bem é banalizado nos dias de hoje? Você encontra alguém na rua e, oi, tudo bem? Oi, tudo bem virou um cumprimento. Você não quer saber se a pessoa tudo bem. Se alguém responder de forma séria a sua pergunta, você vai até estranhar. Você, oi, tudo bem? Ah, não está tudo bem. Na verdade, sabe, as coisas não andam fácil para mim. O cara vai te olhar e falar assim, mano, só disse oi, velho. O que você está falando da sua vida? Mas você perguntou, está tudo bem. Eu estou respondendo. E aí o cara está errado ainda, Ele sabe que você perguntou, está tudo bem. Então, o graça e paz não pode se tornar isso. Oi, tudo bem. E nem tudo bem tinha que ser isso, Se você pergunta como cristão, espera se você realmente quer saber como a pessoa está, Mas não se abre a qualquer pessoa, ok? Então, a graça, ela transmite aquilo que Deus sempre entregou ao seu povo, desde a antiga aliança e agora de forma superior na nova aliança em Cristo Jesus. Estamos estudando isso na EBD, a Epístola aos Hebreus, Carta aos Hebreus, que é um dos sermões positivos, que fala da nova aliança. E paz tem raízes no Antigo Testamento, porque é um resumo da Shalom, paz em hebraico. A Shalom que Deus promete que instauraria ao seu povo. Shalom é essa que Deus vai nos dar no descanso no dia da glória. Leia Apocalipse 21, capítulo 4. Porém, a gente já desfruta antecipadamente dessa Shalom, por intermédio de Cristo Jesus. Então, quando você fala graça e paz, você está falando, olha, eu recebi um favor imerecido de Deus, que é a graça de Jesus Cristo. E eu creio que nós já desfrutamos um pouquinho da paz de Deus. Porém, lá na frente teremos essa paz de modo muito maior. Então é isso que você deseja para pessoa, quando você fala graça e paz. Não deixe de se tornar apenas algo banal, apenas um cumprimento, ok? E aí, versículos 4 ao versículo 7, a gente vê uma transição, uma ponte, que Paulo faz uma ponte, ele sempre faz isso, os seus epístolas, uma ponte da saudação até o corpo da epístola, que é o que realmente importa, que é o conteúdo. Então Paulo sempre sauda, aí vem com ações de graça, de transição, de ponte, e aí começa doutrina, exortação, disciplina, elogio, o que quer que seja, ele sempre faz isso. Só tem duas epístolas que ele não faz isso, que é a epístola a Tito e a epístola aos Gálatas, porque lá em Gálatas ele está extremamente furioso. Ele já começa, eu Paulo, eu sou apóstolo de Jesus, eu não vi o evangelho por intermédio de homens, não, eu vi do próprio Deus. Eu preguei para vocês. Me admira que vocês estão se passando tão rápido das verdades que vocês já ouviram. Ainda que venha um anjo aqui e pregue o evangelho diferente do que eu preguei para vocês, que ele seja maldito. Então Paulo já começa, por exemplo, a graça e paz a vocês. Então ele já começa assim, entendeu? Tem transição, já começa sendo um chicote. Eles estavam precisando ouvir. Mas aqui não, vamos fazer a transição, versículos 4 a 7. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então aqui Paulo está agradecendo a Deus, e Paulo ora pelos seus. E você, tem orado pelos seus irmãos? Seus irmãos em Cristo? Ou aquelas pessoas que você quer que se tornem seus irmãos em Cristo? Você tem orado pelos seus familiares, seus amigos, pessoas que realmente importam para você?
Muito fácil dizer um eu te amo, às vezes, né? Vazio, sem nada dentro. Mas o verdadeiro eu te amo está na mensagem: eu estou orando por você. Esse é o verdadeiro eu te amo. Você está um tempo na sua oração para pedir ao Senhor para aquela pessoa. Essa é uma das formas mais bonitas e silenciosas de você realmente mostrar que é alguém orando por essa pessoa. Sempre ore pelos seus líderes, pelos seus liderados, pelos seus irmãos em Cristo. Ore pela sua igreja, ore pelo seu país, ore pelo seu estado, pela sua cidade, pelos seus colegas de trabalho, pelos seus colegas de faculdade ou de sala de aula, mas especialmente pelos seus irmãos na fé e companheiros de jornada, que é o que vamos fazer. E em todas as epístolas antes Paulo sempre ora e é grato a Deus pelos irmãos em Cristo que ele tem. E versículo 5, tá? Sou ciente do teu amor da tua fé. Né? E aqui Paulo, ele apresenta o amor e a fé de forma quiasmática. O que é isso? É um sistema de que vem de chi, que é a letra grega C. E a letra grega C, ela é um X, né? O C maiúsculo, é um X. Então, no nome de Jesus Cristo, você vai ver no grego, mas tem um X. Então, que negócio é esse? O X no grego é o C. O V alguém, enfim, o delta deles é um D, cara. Então, o delta deles é um triângulo. O que você espera? Então, a língua é muito estranha para nós. Tem algumas semelhanças, nem todas. Por que o X? Porque você coloca duas ideias de forma opostas, mas que elas estão conectadas, não em oposição, entendeu? Você coloca um contraste. Então aqui ele apresenta o amor e apresenta a fé. Aí depois ele apresenta aqui, ó, para com o Senhor Jesus e todos os santos. Ó, imagina a sua cabecinha: amor, fé, para com Jesus, para com todos os santos. Agora passa o X. Fé, que é a segunda coisa que ele apresenta, está ligada a Jesus. A fé que nós temos para com Cristo significa a fé na vertical, o nosso relacionamento com Deus. Isso produz o amor. E aí a gente traça a linha aqui: amor a todos os santos. E aqui no Brasil, o significado de santos, ele às vezes é muito deturpado, né, em detrimento da igreja católica, da forma que apresenta, às vezes a gente olha, tem preconceito, e tudo assim. Mas a Bíblia que traz esse conceito de santos. Quem é santo? Todo o povo de Deus é santo. Você é santo. Não porque você é perfeito, ninguém é perfeito, mas porque Jesus, o sangue dele te limpa. Não importa como você esteja, você pode estar impuro e sujo como o vermelho mais puro carmesim. Só um versículo bíblico. O sangue de Jesus te lava e deixa algo como a neve. É Jesus que te faz santo. Nós somos santos porque somos justificados por causa de Cristo. Mas antes disso, fé, ó, amor, fé em Jesus, amor aos outros. A fé em Deus gera amor. Se tivesse um teste na internet, coloca assim: divide aqui seu CPF e descubra o tamanho da sua fé. Cuidado que golpe, tá? Cuidado que golpe. Mas tá, um teste lá para saber qual o tamanho da minha fé. Simples. Qual o tamanho do teu amor? O quanto você ama o próximo? Para quem é da matemática, né? O seu amor é diretamente proporcional à sua fé. Isso é, à medida que um aumenta, o outro aumenta também. À medida que um diminui, o outro também diminui. Então, se você realmente entendeu, se você ama, isso tem que ser algo evidente em você. Tiago fala que, no capítulo 2, que a fé sem obras é morta. Isso é, as obras, né, que você produz, né, os frutos que você produz, são novos convertidos, o amor em Cristo Jesus, que manifesta a todos, é uma evidência de que a sua fé é viva e é verdadeira. Em Gálatas capítulo 5, Paulo fala que o fruto do Espírito é o amor. Ele traça 8 características advindas desse amor, né? Então, o amor é importantíssimo. Se você crê em Deus, você vai ter amor. É impossível ter um sem ter o outro. O versículo 6 é reconhecido universalmente como o versículo mais difícil de toda a epístola a Filemão. Disparado. Talvez você lendo assim, ele aleatoriamente você não perceba, mas ele é muito difícil porque ele tem muita ambiguidade. As palavras gregas aqui no original, elas são muito ambíguas. O que é uma palavra ambígua? Ambiguidade é quando tem duplo sentido, né? Quando não é muito definido, quando duas interpretações são possíveis aqui. Temos várias palavras só nesse versículo que são assim. Quer um exemplo de ambiguidade?
Maria Vitória comprou um vestido para a filha dela. Aqui nessa frase não está tão bem definido se ela comprou um vestido para a filha dela ou se está se referindo à filha de uma outra pessoa. Eu não falei que é sua filha? Filha dela quem? Será que é Maria Vitória mesmo? Outra frase. Vitão correu atrás do ônibus. Então foi correndo até o ônibus. Não está definido se o Vitão estava, se era o ônibus estava correndo ou se era o Vitão estava correndo. Fica um pouco ambíguo. Quando o meu irmão, posso falar isso livremente. Alguém aí viu um cachorro do meu irmão? Não está definido se eu estou falando que meu irmão tem cachorro ou se eu estou comparando meu irmão ao cachorro. Então, quem aí viu o cachorro do meu irmão? E habilidades são utilizadas em piadinhas, né? Às vezes é tipo no sentido cuidado, né? Então, as duas interpretações são possíveis. Então, aqui a gente tem várias palavras. A gente tem a koinonia, que é a palavra grega para comunhão. A gente tem pistes, né, ou piscelos, que é a palavra grega para fé, que são duas palavras que soeram, fazem 4 variantes, né? Que uma pode ser isso, pode ser aquilo, a outra também, 2 vezes 2 é 4. A palavra que aparece deficiente, em algumas versões eficazes, também tem uma variante, também é ambíguo aqui. Conhecimento também tem ambiguidade. E também a gente encontra no nós. Algumas Bíblias trazem vós, não é nós, é vós. E está cansado de ambiguidade? Tem mais. Do Senhor, onde fala aqui que é para nós com Cristo. Alguns falam que não existe o original, mas existe, tá? Existe, não existe o original, é essa palavra aí no final, Cristo. Então tem muitas variantes. Eu não vou trazer para vocês todas as possibilidades, mas temos pelo menos 3 ou 4 que são as mais aceitas, tá? O restante é muito provável, porque só isso aqui já ia dar o estudo, já ia terminar um pouco só com isso, já só nesse vocês, tá? Então, vou trazer para vocês um resumo do Douglas J. Moore, ele é muito bom. Ele traz uma parafrase, né, desse versículo, já traduzindo e considerando de forma exegética todas as possíveis variações. Ele traz o seguinte: Filemon, ora para que a participação mútua que surge da nossa fé em Cristo possa se tornar eficaz em levá-lo a entender e pôr em prática todo o bem que Deus quer para nós e que é encontrado em nossa comunidade. E isso tudo por causa de Cristo. Então, resumindo aqui, que a exegese, a hermenêutica desse texto, ele quer dizer para a gente é o seguinte: olha, eu oro para você, porque eu sei que as fé que você tem produz comunhão. Nós, enquanto irmãos em Cristo Jesus, temos comunhão pela fé, algo nos une, é algo sobrenatural, algo que não nos uniria em condições normais. A gente talvez devesse ser amigos se não fosse a fé que a gente tem em Cristo, se não fosse a nossa fé comum. Muito provavelmente a gente não seria amigo. Alguns talvez sim, é comum trazer um amigo para a igreja, mas quando eu falo nós, eu digo todos nós. A gente cria uma comunidade, uma irmandade, é diferente, a gente se chama de quê? De irmãos. Isso não é à toa, o nosso irmão mais velho é Jesus Cristo. Por isso é por causa de Cristo ocorre essa união. Hoje à tarde estava assistindo The Chosen, 3ª temporada, episódio 2. Quem assistiu essa cena vai se lembrar agora. Jesus está comissionando os discípulos, está enviando eles para ir de 2 em 2. Eles ficam com medo, preocupados. E aí ele vira e fala assim, ele vira para um discípulo que é ex-Zelote e fala: você vai com Mateus. E ele fala para ele: Mateus é um ex-cobrador de impostos. O quê? Deixa eu contextualizar rapidinho para vocês. O cobrador de impostos, Mateus, ele era judeu. E os judeus odiavam, velho. Ainda mais imposto. O povo até hoje não gosta de imposto. Um jeito de sonegar imposto. Então, Deus perdeu as coisas que ele serve. Por mais que alguns impostos são muito possíveis, né? O foco aqui é o nosso imposto. Mas é bom estudar um pouquinho sobre, viu? Cuidado. Imposto é roubo? Será? Não sei. Os zelotes achavam que era. E eles estavam dispostos a pegar em armas. E eles estavam lutar contra o Império Romano. Eles só estavam aguardando que o Messias viesse para os libertar. Eles eram um partido político que queria se levantar contra Roma. E Mateus era um judeu do lado de Roma, que cobrava imposto dos judeus. Então, assim, se tinha alguém para odiar Mateus, era um zelote. E Jesus, na série, ele fala: olha, nenhum de vocês é o que vocês eram. Vocês agora são meus seguidores. O seu passado já era. Esquece. Você é seguidor de Jesus. Olhe para frente. Pensar nas coisas lá do lado. O passado ficou para trás. Volta, bora. Somente Jesus Cristo é possível que pessoas diferentes cooperem nessas obras. Somente Jesus Cristo é possível que pessoas com opiniões diferentes, posicionamentos políticos diferentes, ou até mesmo religiões, doutrinas diferentes, vivam em comunhão. Porque a nossa união é Jesus Cristo.
Ele é a nossa coinonia, isso é comunhão. É somente por intermédio dele que todos nós podemos viver juntos. Quando, é muito bom você ver o estudo psicológico acerca dos discípulos. Quando você vê as características que eles tinham, cara, fala, poxa, me perdoa a palavra, mãe de maluco. Isso pegou 12 malucos assim, colocou junto e deu certo. A gente está aqui lendo uma das cartas desse maluco depois, né? Olha para você, Paulo perseguia os judeus, era o maior perseguidor da época. Converteu e pum, está mencionando isso de Paulo aqui. Então, assim, através de Jesus Cristo, todos nós podemos funcionar em sociedade. E todo cristão, isso é todo cristão, onde quer que você vá, você deve levar com a sua presença e espírito, fortificação, ajuda as outras pessoas. Olha ao nosso redor, o mundo todo jaz na vida. As pessoas são tristes, depressivas, acabadas. Talvez você esteja quase reprovando sua faculdade. Talvez você esteja mal no relacionamento. Talvez você esteja em depressão, focado no das drogas. Mas uma coisa eu te digo: Deus permitiu que você passasse por isso. Existem coisas que Deus realmente fez, outras é a permissão de Deus. Mas a culpa foi sua de entrar ali. Mas Deus sempre converte o mal em bem, sempre transforma as trevas em luz. Depende de você. E nós que não estamos afogados nisso, devemos levar essa luz para os outros. Temos que ser luz do mundo, e a luz incomoda o mundo. Estava conversando esses dias com uma aula, ele comentando que o trabalho dele, pessoal, xinga muito, sabe? Tem as conversinhas, vocês sabem que eu convém, vocês sabem que tipo de conversa eu falo, vocês não são bobos, vocês sabem. E aí, quando era perto deles, falavam assim: não, você fala esse perto de mim, não sei o quê. Então é isso. As pessoas não podem se confortáveis para falar certo tipo de coisa para você. Elas não podem se confortáveis a mostrar certo tipo de foto, certo tipo de vídeo para você. Elas não podem se confortáveis a te chamar para determinados rolês, porque elas veem a luz de Jesus em você. Então elas têm que sentir isso. E o brilho da luz incomoda as trevas. Quanto maior a luz que tiver em você, maior é as trevas ao redor dela. Então, vigie. Nós devemos levar essa comunhão de Cristo para todas as pessoas. E devemos parar de demonizar e de idolatrar as pessoas. Aqui Paulo está corrigindo, né, e reanimando, olha o versículo 7, reanimando Filemão. E ele se alegra as pessoas que são reanimadas por intermédio de Filemão. Filemão leva essa luz às pessoas. Então, você precisa de aperfeiçoamento. Eu preciso de aperfeiçoamento. Todos nós precisamos. Precisamos parar de fazer certas coisas que fazemos. Precisamos começar a fazer coisas que devemos fazer e nós sabemos fazer por amor, conforme o versículo dito no começo. Não por obrigação. Como esse aqui também. Esse não foi escolhido por acaso. Então, nós devemos levar a luz de Deus para as pessoas. Todos nós. E para isso temos que nos aperfeiçoar. É muito melhor frase, né? A Kelly falou isso, eu tinha visto isso na internet, é muito bom. Que ser santo não é estar isento de pecado, sim, alguém está sempre se limitando. Então todos nós temos sempre estar nos limitando todos os dias. Porque o mundo, o pecado, o diabo e nós mesmos estamos sempre aqui lutando contra tudo aquilo que se chama Deus, tudo aquilo que é objeto de culto e adoração a Deus. Então se aperfeiçoe, não cobre a perfeição dos outros. Muitas vezes nós, enquanto igreja, cometemos um erro grotesco e colossal. Vai ler Gálatas capítulo 6, versículo 1 a 5. Lá fala como tratar o irmão que caiu, que está voltando da igreja. Muitas vezes a gente não tolera o erro do outro, sendo que tu és pecador, pobre, miserável e nu. Apocalipse capítulo 3. Então, não cobre a perfeição de ninguém. Paulo fala: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas Paulo não pega adoração. Paulo não era idolatrado, Paulo era imitado. À medida que ele imitava Jesus, tudo bem você imitar uma pessoa desde que ela imite a Cristo, mas não idolatre ela, porque ele é um comedor de feijão igual a você. Ele imita, ele caga igual a você. Ele é uma pessoa que nem você, peca também, depravado, tem que queimar no fogo do inferno se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz. Com a dinâmica que a gente fez, se não fosse o caminho, a verdade e a vida que é Jesus e o seu amor. Ia queimar no fogo do inferno também. Ele é quem você não idolatra, pare de idolatrar as pessoas e pare de demonizá-las. Porque todo mundo carece, precisa de Deus. Todos nós precisamos. Sem Cristo, o destino é o mesmo. Quer você acredite ou quer não. E versículo 8 em diante inicia de fato o corpo da epístola. Vamos fazer aquela leitura alternada? Eu vou ler um versículo
E vocês vão lendo até o 14, tá? Só até o 14. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, no entanto, pedir em nome de amor, sendo que sou Paulo primeiro, e agora também prisioneiro de Cristo. Sim, solicito que te em favor do meu filho, Onésimo, que gerei entre alguns. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, do meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, e mesmo para, em todo lugar, e servir, mas alguém se carrega por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. amém, só até aqui. Bom, aqui vemos que Paulo tem um completo direito e autoridade para ordenar que Filemão liberte seu escravo Onésimo. Porém, Paulo não usa desse seu direito. Porém, Paulo prefere persuadir do que ordenar. Lemos o versículo de 1 Coríntios, né? Lá no capítulo 9, versículos 16 e 17. Temos também um versículo, para nós e Alex, também vai dar, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Onde Paulo fala o mesmo conceito, da liberdade que a gente tem em Jesus. Paulo, 9, 7. Paulo fala essa. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém. Você deve ter ouvido, né, a parte esquerda desse versículo. Deus ama quem dá com alegria e tal. Para oferta, essas coisas. O contexto é ofertar sua vida, dar serviço, seu tempo, tudo, sua energia, ofertar para os outros. Mas não é por obrigação, não. É por amor. Né? Aqui a gente vê o seguinte, que a persuasão, quando ela é feita de forma correta, ela produz na pessoa uma transformação e gera um caráter mais semelhante de Cristo. A pessoa, quando ela é mandada, ordenada, faz uma obrigação, ela vai achar feia, ela vai achando ruim, porque o chefe mandou, mas não queria fazer isso. Portanto, quando a pessoa faz algo, ela foi persuadida disso, ela entendeu o propósito daquilo, ela sabe que ela faz porque é aquilo que a vontade de Deus de fato, ela faz aquilo com alegria, que é o versículo que eu falo, né? Ela faz com alegria, então não por obrigação. A verdadeira moralidade que conta não é a compulsão, ok? E sim a espontaneidade. Você, por livre e espontânea vontade, serve a Deus e ama a Deus. Você não faz isso por uma obrigação ou apenas um ato compulsório, ok? E cuidado. Eu estou falando para vocês utilizarem a persuasão como uma arma de manipulação para controlar as pessoas, para fazer com que elas façam a sua vontade. Estou falando para você utilizar a persuasão como uma ferramenta, do mesmo jeito que Paulo utilizou, como uma ferramenta para que seja feita a vontade de Deus na vida das pessoas. É engraçado que a gente às vezes tem muitos argumentos para defender certos personagens de filmes e séries. Tem uns argumentos para defender nosso time de futebol. Tem uns argumentos para defender um amigo nosso, para prestar um trabalho ali, defender uma corrente filosófica que a gente nem concorda no trabalho na escola. Mas faltam argumentos para defender a verdade que você está aqui, porque você acredita nessa verdade que é Jesus Cristo. A verdade que você vive em prol dela. Você está, se não está, tem que estar disposto a morrer por ela. Porque sabe que qualquer bem material nessa terra não se compara com a glória que há de vir. Cadê a persuasão? Para você convencer do pecado e do juízo. Não convence o Espírito Santo, sim. Mas Deus quer nos usar. Inclusive, nesse mesmo episódio, que a gente ouve nessa mesma cena, eu falei para vocês, um discípulo fala, não, mas é porque ele não precisa da gente, mas ele quer usar a gente. Jesus fala, isso mesmo. É isso. Deus, Jesus, ele não precisa de você, mas ele quer te usar, apesar de ser quem você é. Ele quer usar você. Então, permita-se ser utilizado por Deus. E não por obrigação, e sim por espontaneidade. Paulo aqui ele conta com certeza que Filemão ia atender o seu pedido. Paulo fala aqui que ele é velho, né? Já entrado em dias. No versículo 9 aí, eu sou velho,
E estou aqui preso, né, por causa de Jesus. Paulo acredita que ele tinha cerca de 60 anos de idade, então está bem velho mesmo, né, naquela época. Hoje em dia, você vê uma galerinha de uns 80 aí, até no jeito, né, até graúdo. Agora aqui, Paulo, ele, 60 anos naquela época, perto de morrer, realmente estava, né. E aqui ele fala o seguinte, no versículo 10: solicito-te em favor do meu filho Onésimo que gerei em Algemas. Que tem duas coisas. A primeira, Paulo está falando: olha, o pedido que eu te faço não é nada perante a situação que eu estou passando. Então você pode parecer pesado para você e falar: olha, eu estou preso, cara. Estou preso. Eu preciso libertar alguém, mas eu mesmo estou preso. Paulo, ele dominava a absoluta. Ele sabe como falar, ele sabe como usar as palavras, ele sabe como persuadir de fato. E ele sabe usar a palavra de Deus, é claro, a verdade, é a opinião dele, ele sabe. E ele fala: olha, então, isso aqui para você não tem que ser nada. Eu te digo hoje, eu não sei o que você está passando, mas não é nada perto do que Paulo passou. E tem um versículo muito famoso, né? Posso tudo naquele que me fortalece. Versículo bom, Filipenses 4:13. Aí quando você lê lá, lê Filipenses capítulo 4, lê lá o versículo 1 até o 12, só o segundo negócio. Paulo fala: olha, eu sei passar fome, eu sei ter fartura, eu sei estar feliz, eu sei estar triste, eu sei ter abundância, eu sei ter escassez. Tudo posso, porque Deus me fortalece. O tudo ali não é tipo assim, eu posso fazer toda e qualquer coisa, só que essa coisa é boa, né? Porque Deus me dá força, não. Deus me dá força na situação boa, para mim não ensoberbecer e achar que eu não preciso dele. Deus me dá força na situação ruim, para que minha fé não se abale e permaneça firme com ele. Diante de uma adversidade, clame e peça a Deus. Tempos bons, momentos melhores, sim. Mas entenda que você pode todas as coisas, porque Deus te dá força. E nenhuma dificuldade que você passar vai ser pior do que o Paulo passou. E esse cara passou aqui, mano, não está escrito. Não está escrito. Está escrito, mas não tudo, né, obviamente. Preso, chicoteado, na vida ele naufragou, picado por cobras, e ele não falou tudo que ele passou. Ele não registrou tudo. Então pega tudo isso que está escrito e aumenta. É muita coisa. Paulo passou muita coisa. Jesus mais ainda passou por algo que o ser humano não aguentaria. E às vezes a gente reclama de uma coisinha de nada, né? É muito engraçado. Às vezes numa sala de aula, aí no 6º ano, aí ele chega e: ai, professor, olha isso aqui, meu dedo aqui, não sei o quê. É um gajo que fala assim: isso aí é um dedo, rapaz. Pensou: oh, meu Deus, oh Senhor, tanto de problema que eu tenho. Esse menino, 11 anos de idade, cara, o problema dele é um dedo que não gostou. O problema dele é: provinha de geografia nessa manhã, não matéria aqui. Não sei o quê. É uns problemas tão assim, banais, assim, nós na cidade tínhamos também. Mas o problema não é o problema que ele tem. É uma criança de 11 anos, ele tem que ter problemas pequenos mesmo, com dizer a idade. O problema é a forma que a pessoa enxerga esse problema. Né? Poxa, eu conheço pessoas que acordam 4 da manhã, 4h30, vai trabalhar. As outras 5 da manhã vai na academia. O que são isso, né? Vai na academia, depois vai dar aula no CPI depois pega o ônibus de Iguaçu, vai dar aula no EG, é coordenador da fazenda também. Esse cara, rapaz, você dá para você, sabe quem é? Pô, o cara não tem vida praticamente. Aí pensa, uma criança: meu Deus, fulaninho estava falando mal de mim, não sei o quê. Pelo amor de Deus, olha o problema com o cara. Mas não existe problema pequeno grande demais para Deus. Então, toda a paciência do mundo, eu atendo aquilo que a criança está falando, eu dou um conselho, alguma coisa, se for possível. Eu ouço com atenção sem muito deboche, porque é um problema dela. Assim como alguém mais entrado em dias, vai olhar para os meus problemas e falar: não, pelo amor de Deus, seu problema é isso? Está de brincadeira. Sempre tem alguém que está mais além que você. Sempre tem um problema maior que o seu. Sempre tem. E eu não estou falando isso para diminuir o seu problema, como eu falei. O cara tem 11 anos, tem um problema com ele, beleza, ele tem que lidar com isso. Faz parte da vida. Só estou falando o seguinte, cara: não faça aquilo mais que é. Olha para pessoas que têm problemas muito maiores. Se elas conseguem, você consegue também. Isso aqui não é parte de coaching, não, pelo amor de Deus. Então, se elas conseguem todos esses problemas, você consegue também. É o que Paulo fala aqui: estou preso, apanhei, literalmente, estou prestes a morrer por causa do Evangelho. E você não pode atender esse pedido. É isso que Paulo fala.
E a segunda coisa, esse é meu filho que eu gerei aqui ao Gênesis. Essa expressão filho significa que Onésimo veio a crer no Evangelho por intermédio de Paulo. Está vendo Deus usando a diversidade, né? Algo ruim, a tribulação, e convertendo mal em bem. Através da prisão de Paulo, Onésimo veio a ser convertido. E Filemão também é filho espiritual de Paulo, nesse sentido, né? Porque foi por intermédio de Paulo que Filemão tinha aprendido a palavra de Deus e se converteu e aceitou. E o versículo 11 é muito engraçado. Ele antes foi útil, atualmente, porém, ele é útil. A ti é mim. Aqui Paulo usa um trocadilho no grego. Que no grego, no original grego, está escrito assim: Robotex arcrestos de nini eucrestos sonicai emoi. A palavra arcrestos é a palavra inútil que aparece aqui. E a palavra ercrestos é a palavra útil. Então, todos temos o fixo crestos. Só que uma começa com ar, a outra com el. Então, é a mesma palavra, com um prefixo diferente. Então, a variante da mesma palavra. Inútil e útil. Fez um trocadilho. Então, antes ele era inútil para você. Agora ele é útil para mim e para você. Então, esse estado de Onésimo convertido se torna muito maior do que Onésimo antes. Ele está falando assim: olha, ele era escravo, mas ele é útil. Ele é útil, porque ele era convertido. Agora ele tem utilidade para mim e para você. Agora ele é útil. Agora sim. O nome Onésimo significa útil. Pela primeira vez, Onésimo realmente faz jus ao significado do seu nome. Grava essa frase: toda pessoa sem Cristo é inútil. Você sem Jesus é inútil. Um mendigo com Jesus é mais útil do que o dono da Microsoft sem Jesus. Então, não importa, você pode ser imperador romano, você pode ser o presidente dos Estados Unidos, você pode ser o dono da Tesla, você pode ser o dono da merda. Cara, não importa, sem Jesus você é inútil. Você pode ser ministro do STF, você pode ser presidente da República, pode ser senador, presidente da Câmara dos Deputados Federais. Sem Jesus você é inútil. Agora você pode ser um senador, pode ser uma pessoa simples e humilde, absoluta, que com Cristo você é útil no reino de Deus. Porque tudo que é terreno passa, o celestial. Então, apenas com Cristo nós temos de fato alguma utilidade. E que no versículo 12, Paulo fala que envia de volta, né? E que ele quer dizer com o seu próprio coração. Temos duas palavras gregas que parecem com coração. Essa aqui eu esqueci qual que é o cardio. O cardio é o coração físico, né? E também tem alusão ao campo das emoções. Por isso que tem essa expressão: vou fazer um cardio, porque vai estar mais bem cardia. Porque o grego tem no latim e no português também. Por isso, muitas coisas a gente reconhece no grego e no português. Mas a palavra aqui ela é no sentido de as entranhas do apóstolo, algo de dentro dos apóstolos, como se Onésimo fosse alguém do DNA de Paulo, como se fosse descendente de Paulo. Ele utiliza de novo isso aqui no versículo 20, essa palavra dentro da coração. Né? Ele utilizou aqui no versículo anterior também. Então, olha, receba como se estivesse recebendo meu filho, como se fosse um irmão, porque vocês de fato são irmãos em Cristo. Perdoe. Onésimo é acusado de ter roubado o Filemão, de ter roubado o seu senhor. Acredita que ele roubou o Filemão e parece que a gente quer. Uma coisa é fato: ainda que Onésimo não tenha roubado o Filemão, uma coisa é fato: ele devia Filemão. Inclusive, para saber mais sobre as questões da escravidão e tal, né, na introdução, eu trouxe isso. Quem vê sabe, quem vê lembra. Mas eu gravei na YouTube, pode assistir depois também, você entender melhor. Eu vou entender que fala sobre escravidão de novo. Né? Mas, obviamente, Deus não tolera esse tipo de coisa, isso é óbvio. Aqui Paulo, vem lá, você entendeu. Eu vim lá para perguntar. Então, Paulo sabia que Filemão ia libertar Onésimo, ele tinha bem a convicção disso. Mesmo Onésimo devendo Filemão, mesmo que tranque essa dívida. Se foi roubo ou não sei. Mas uma coisa que era comum: escravos tinham uma dívida. Então, eu tenho uma dívida, eu devo para Israel. Eu cheguei assim: é o seguinte, paga a dívida de Israel e eu vou ser escravo. O grau escravo é a maioria dos escravos alcançava a alforria perto dos 30, com 20 anos alto. Às vezes passava um pouquinho dos 30, alcançava a liberdade. Então, muito cuidado com essa ideia. Quando fala escravidão, você tem essa ideia da escravidão do século XVIII americana, que é outro contexto, parceiro, que é século I.
E é lá no Oriente, não é no Ocidente. Então é muito diferente. Eu falei sobre isso no vídeo, como eu falei. Então, ainda que ele tinha roubado ou não, ele devia. E Paulo fala, olha, perdoe essa dívida. Vamos ler o versículo seguinte. Versículo 15 até o versículo 22. Deuteronômio. Pois acredito que ele veio se afastar de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, não está sendo escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, tendo maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Portanto, se você me considera como guerreiro, recebo como receber que é para mim. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi. Eu pagarei para te não dizer que ainda mesmo a ti propriamente deves. Sim, irmão, eu recebo de ti, do Senhor, este benefício. Reanima o coração de Cristo. Certo, meu esposa, eu acredito nisso, e eu te escrevo, sabendo falar mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pesado, eu espero que por vossos corações eu serei restituído. Só dá uma parte final aqui agora, né, da epístola, é mais um lembrete, né, o pessoal chama de lembrete, porque é muito curtinho, né, uma carta direita, enfim, memorando, né, memorando de Filemão. Aqui, versículo 17, 18, Paulo fala, olha, se ele fez algum dano, se ele fez alguma coisa, põe na conta do pai, que o pai paga. Ou põe na minha conta que eu te pago. Paulo não se refere a dinheiro. Paulo aqui lembra Filemão, ele ainda está usando uma estratégia persuasiva, argumentativa. Está lembrando Filemão que, olha, você, rapaz, você me deve a sua vida. Você me deve a sua vida. Então, se você quer cobrar alguma coisa dele, põe na minha conta. Porque automaticamente, ao colocar na conta de Paulo, a dívida está paga. Da mesma forma que Onésimo, que Filemão deveria perdoar Onésimo, né? A palavra que aparece, não sei na Bíblia de vocês, né? Em algumas Bíblias aparece a palavra põe, na minha aparece lança, ou em outras, a melhor tradução na minha visão, imputa, isso é, calcule, coloque na minha conta. Da mesma forma que Filemão deveria imputar a dívida de Onésimo na conta de Paulo, a minha e a sua dívida são imputadas na conta de Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz e a dívida está paga com alto preço. O seu pecado já está pago. Já está pago há muito tempo, muito antes de você nascer. Jesus já pagou o preço. Já está imputado. Você não conseguiria pagar a sua dívida. E agora que o seu pecado está perdoado, que a sua dívida está paga, você deve viver para Cristo. Assim como a vida de Filemão era de Paulo. A sua vida não é sua. A sua vida é de Cristo. Eu, Paulo, sou livre, mas por Cristo eu me faço prisioneiro. Eu estou aqui preso. Em algemas eu te escrevo. Você deve a minha vida. Pois é. Põe na minha conta, então, qualquer dívida dele. Perdoar sem aquele irmão, rapaz. Perdoe. O perdão do cristão é algo sobrenatural, porque literalmente ele vem dos céus. Eu vi um vídeo no Instagram que, rapaz, me deixou assim, muito pensativo. Eu não lembro certinho as palavras utilizadas, perdão por isso. Mas vou falar para vocês a ideia por trás do vídeo. A ideia por trás é o seguinte: quando você perdoa alguém, você continua com a pessoa, você ignora completamente a existência da pessoa. E aí, foi muito bom os debates comentários, né? Ele comentou assim: Jesus sabia o tempo todo que Judas ia trair. E andou do lado dele, mesmo assim. Não é nem depois, não. Antes, Jesus sabia. Às vezes a gente perdoa a pessoa e a gente se afasta completamente dela. Eu sempre gosto de fazer 3 exemplos para perdão, inclusive eu trouxe eles aquela vez. Né? Que é, você prestou dinheiro para alguém, o cara não te pagou, você não perdoa o cara, mas você não é obrigado a emprestar dinheiro para ele de novo. Você está casado, teu marido e sua esposa te traíram, você tem que perdoar, mas não é obrigado a continuar junto com a pessoa, você pode divorciar. Você contou um segredo para alguém, derrubou ele. A pessoa foi e contou, ixi, que vacilo. Você é obrigado a perdoar a pessoa, mas você não precisa contar segredos para ela de novo. Isso aí vai ser bobo, vai ser bobo. Então não confunda o perdão com o ser bobo. Mas agora, nesses 3 exemplos, né, você não precisa obrigatoriamente deixar de conviver com a pessoa. Não precisa. Você só vai confiar nela. Não vai ter um grau de intimidade que você tinha antes.
Mas você precisa odiar ela no seu coração, porque isso é homicídio. Jesus fala isso. Isso é homicídio do monte. É homicídio. Você tem que perdoar. Eu consigo, perdoe. Isso é para você. E se for necessário algum tipo de convivência com essa pessoa, não vamos você ficar colado nele igual você é, não, pelo amor de Deus, você é pouco. Mas não para você ignorar a essência dela. Caso ela precise de um favor, não é aquela pessoa que fez isso comigo, né? Não vou fazer. Não. Cuidado com o seu coração. Ok? E Paulo tem convicção que Filemão ia atender o seu pedido. Ok? Para finalizar, o versículo 22 a 25. Saudação final do apóstolo. Saúde Epáfras, um portador das epístolas de Colossos e essa, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, sim, Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, esse mesmo, provavelmente. Aristarco, Demas e Lucas. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas. Lucas sempre esteve em Paulo. Ele relata muitas coisas, porque ele estava lá. O de Atos que escreveu foi Lucas. No livro de Atos conta a história de Pedro no começo e Paulo no final. Quem escreve é Lucas, que conta testemunho popular das coisas que ele aconteceu. E Paulo fala que eles são cooperadores. E aí, quando a Kelly trouxe a dinâmica, eu falei, Deus sempre tem seu jeito de agir, né? A dinâmica que não tinha nada a ver, nem sabia o que ia trazer, nada combinado. Ela não sabia o que ia trazer também, mas casou perfeitamente com a mensagem. Perfeitamente com a mensagem. Sozinho, a gente não vai fazer nada. É melhor ser dois do que um cai e outro levanta. Sozinho não se sente. Para as 3 obras não se quebra facilmente. É você, uma pessoa de Deus. Então nós, a comunidade, somos fortes, somos cooperadores. Paulo não fazer sozinho. Jesus, no episódio religioso que eu vi hoje, que bom esse episódio, por Deus, é só esse, só um. Ele fala assim: olha, é insustentável que eu leve o ministério adiante sozinho. Então vocês têm que ir lá, vocês têm que pregar, vocês têm que levar o evangelho. É insustentável você fazer a sua obra sozinho. Além de Deus precisou de pessoas aqui na terra também para ajudar. E ele finaliza assim no ensino: que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, para finalizar, todos os descrentes, todos aqueles que não creem em Deus, eles devem olhar para nós, enquanto comunidade cristã, e ver o amor de Deus, perdão, reconciliação e comunhão, coinonia, comunhão. Eles têm que ver isso em nós, de forma sobrenatural. Olha como eles se amam, porque eles são unidos em Cristo. Isso por si só já prega o Evangelho. Nós devemos ser luz e levar essa luz às outras pessoas e ensiná-las, falar para elas de Jesus que é o caminho e guiá-las pelo caminho que é Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer de pé para encerrar então. Essa palavra entre em seus corações, vocês meditem sobre isso. Essa epístola é chamada de a epístola do perdão, ou ainda carta da reconciliação à toa. Aquela música muito bonita, né? Aquele filme que se rompeu da minha alma até a Deus. Colossenses fala sobre isso. Reconciliação, agora vocês façam Deus. Deus tinha todo o direito de te matar. Sem isso você morre mesmo, está no inferno. Só que fomos reconciliados. Então agora não somos mais um alvo da ira de Deus. Então por que algumas pessoas são alvo de nossa ira? Por quê? Se você próprio é perdoado com uma dívida infinitamente maior, quando Deus infinitamente não lhe perdoa. Sua dívida é infinita, de fato, porque você ofendeu um ser infinito que é Deus. Olhemos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu lhe agradeço pelo culto de hoje, pela dinâmica, pelas músicas cantadas, pela palavra, pela mensagem, pelo alimento que nós comemos agora. Eu peço que o Senhor esteja nos dando um coração que perdoa. Às vezes é difícil, Senhor, não é fácil perdoar, mas o Senhor esteja quebrando nosso orgulho, nos dando sabedoria para proceder, para agir, até mesmo falar. E que as pessoas possam estar olhando para nós, enquanto comunidade, que a gente possa ser em comunhão, que elas venham se converter a partir disso, que a gente consiga levar realmente a mensagem do Evangelho para todas as pessoas e que especialmente a gente consiga viver o Evangelho. Pessoas que são enfermos, aqueles que não têm algo hoje, o Senhor está contigo. E que a gente nunca deixe de congregar, que a gente sempre seja em união, sempre um levantando e fortalecendo o outro. O Senhor sempre esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.